E tá começando o último episódio dessa nossa série, O Pai Nosso. Dani, foi muito legal. Foi mesmo pra você? Para mim foi um prazer participar dessa trilogia. Não, trilogia não, porque como é que fala? 10? Decologia? Decologia? Foi um prazer, um assunto extremamente rico, que a gente, na nossa limitação, passou alguma informação. Espero que tenha sido útil para as vidas. Amém. Em nome de Jesus. Foi muito legal, mas é o último, né, Dani? O último dessa série. Nós faremos outros agora. Eu não vou fazer mais série, eu acho que o povo desanima um pouco. Vamos fazer agora, como é que fala? Temáticos, né? Pegar um tema durante a semana e... Algumas ideias podem surgir aí, mas até aqui o Senhor nos ajudou, foi muito legal. E hoje é o dia do último, né? Fechamento. Fechamento. Hoje vai ser bom. Quero aproveitar e mandar um beijo pro meu amado irmão Dionei Vieira, lá de Florianópolis. Dionei, você é um louco, mas é um louco bom, porque você é um gênio, eu te amo, cara. É verdade, o Dani sempre falava, Dionei, o cara sabe tudo. Conversei um pouco com ele aqui hoje pela internet, viu? O cara sabe muito mesmo. É difícil de acompanhar o cara, mas é um cara muito usado por Deus. Se você quiser, ele tá em outro nível. Se você quiser textos profundos, se você gosta de significado de palavras, a matemática da Bíblia, essas coisas de gente louca mesmo, entra no perfil dele, o Dionei Vieira, irmãozão amado. Eu boto a mão no fogo pelas coisas que ele escreve. Sei que é o nome de Deus. Amém. Mas hoje, Dani, estamos encerrando essa nossa jornada. E hoje vim com roupa de guerra, cara. É mesmo. Porque você não é à toa, cara. Você acha que faz coisa à toa? Não, porque hoje é um dia de batalha. A gente vai enfrentar e vamos discutir algumas coisas que a palavra de Deus diz para a gente se manter firme. Amém. Amém, cara? Gente, vamos ler rapidinho aqui o Mateus capítulo 6, que é o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, mentira. A oração do Pai Nosso. E vamos frisar onde a gente quer chegar. Que está no Sermão do Monte. Que está no meio, tá incluso no meio. Mateus 5, 6 e 7 é o chamado, né? Sermão do Monte. Mas ele diz assim: quando vocês orarem, vão para o seu quarto, fechem a porta e orem ao Pai que está no secreto. E o Pai que está no secreto recompensará. E aí ele diz como que nós devemos orar. Não é que você tem que repetir, nós já falamos isso nos 2 primeiros episódios. É só um modelo, né? E ele começa falando assim, a partir do verso 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos que nos devem. E aqui que é onde a gente quer chegar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma das traduções, tá? A gente achou outros tipos de tradução que dizem também: não nos induzas à prova, tá? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa briga que eu estava aqui com o Dani, da gente decidir se a gente falava que o texto está dizendo tentação ou prova, nós chegamos a uma conclusão que é melhor falar dos dois. Porque os dois são bíblicos. Os dois vão encaixar. O que nós podemos falar, antes de começar, sobre a tradução tentação nesse texto? Nós temos que entender que é impossível Deus nos induzir à tentação. Isso temos que falar antes de começar a destrinchar. Por que é impossível, Dani? Mas vamos explicar primeiro, Dani, desculpa. Eu tô vontade de coçar a orelha. Fica à vontade aí, cara. Não é feio. Não, estamos em casa, o pessoal está em casa. Nesse dia chuvoso. Tentação e provação. A gente precisa diferenciar isso, que é isso que a gente, inclusive, atrasou um pouco discutindo, aí foi atrás do Dionei, atrás do meu irmão Lucas, para tentar chegar num consenso aqui, e no final a gente reconheceu que a gente é muito limitado, mas a Bíblia é muito clara, e com certeza Deus vai falar com você mesmo na nossa limitação. Tentação. Tentação é algo... Quem que é o pai da tentação? Gente, veja bem, tentação vem do diabo, tá? O diabo te tenta para te destruir. O objetivo dele é criar uma armadilha, alguma coisa subreptícia, uma coisa escondida, para que você, inadvertida ou efetivamente, voluntariamente, caia nisso. Por exemplo, dar um exemplo de uma tentação, por exemplo. Tem uma burrice muito grande que a gente acha que tentação é quando o diabo ele vai aparecer pra gente na forma de um capeta de chifre e vermelho. Ele não vai Vinde a mim, você. Não é nada, tipo, a tentação, ela é aquela provocaçãozinha subliminar. Vou dar um exemplo. Você tá trabalhando, e você casado ou você casada, e você olha pro lado, você vê alguém do sexo oposto ou não, porque hoje em dia, né? Meu Deus. Então. E aí essa pessoa olha pra você e dá aquele sorrisinho. Sabe aquele sorrisinho maroto. Mais do que necessário? Sei. Ali é um começo de uma tentação, se for da parte do diabo, que eu creio que é, para te fazer cair. Com certeza, parte do diabo. Essa aí, com certeza, não tem Deus por trás, não. Eu colocando uma mulher que não é sua, que não é, se você é casado,
o objetivo é te destruir. Eu já vi gente estúpida falando isso. Gente estúpida. Que Deus ele destrói uma família para fazer a outra. Meu Deus. Porque, afinal de contas, aquela família não era plano de Deus. Deus quer destruir essa porque aquela é plano de Deus. Isso é uma burrice do inferno. Isso é infernal. Se você é casado, a esposa que Deus te deu é aquela que está casada, que você dorme todo dia. Não existe essa segunda opção. Cara, até o final. A não ser em casos extremos, que não vem ao caso de falar aqui, mas como regra, você e a sua velha, ou você e seu velho até o final. Até que a morte separe. Então, com certeza, esse objetivo dessa outra pessoa, terceira pessoa chegando, é um objetivo que só tem um alvo, que é destruir a sua vida. Então, a tentação, o alvo é destruição de vida. E quem é o autor dela? É o diabo, o capeta, Satanás. É o diabo, aquele que não tem nada de Deus, é o inimigo das nossas almas, é aquele que quer nos destruir, porque ele sabe o quanto Deus nos ama. Né? Verdade, é isso. Ele não tem, Ele tem ódio do amor de Deus por nós. A gente não é importante para ele, mas Deus é tão. Deus sabe quanto a gente é importante para Deus e é por isso que ele quer nos destruir, para de algum modo atacar Deus. Isso, maravilha. E Deus não pode nos tentar. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, no verso 13, eu quero ler aqui só para a gente continuar nesse mesmo pensamento. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Então, nenhuma tentação, viu? Nossa, tô com tentação de ficar hoje, de roubar aquele dinheiro da empresa. Não foi Deus que colocou, não, queridão. Tô com tentação hoje de ficar o dia inteiro dormindo, ficar o resto da vida dormindo. Tentação, preguiça. É de Deus? É porque eu tenho uma vontade disso. Mas é de Deus? Lógico que não. Vai olhar pra mim. Mas onde que vem a tentação? E aí ele vai falar que onde que a gente começa a tentação na nossa vida. Vamos falar sobre isso. Olha que interessante. A Bíblia diz assim, o foco agora é tentação, a gente vai falar de prova depois. No mesmo capítulo, o primeiro de Tiago. Tiago capítulo 1, agora continuando no verso 14, Tiago 1,14 diz assim: cada um, quando é tentado, quando é atraído, é engodado, só para você entender, engodo é o nome que se dá para minhoca quando você coloca no anzol, que não é engodo, é uma isca para te atrair, entendeu? Cada um, quando é tentado, atraído e engodado, é pela própria concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo errado, é a inclinação carnal sujeita à escravidão do pecado. Então, eu vou te dar um exemplo, porque cada um tem a sua concupiscência. Por exemplo, eu tenho vários pecados, mas eu não tenho desejos homossexuais. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Também então, não sou aqui. Então, eu não tenho o menor problema de estar do lado do homem bonito. Tipo, o Dani não está sofrendo de estar do lado do homem bonito. Porque, né? Não estou. Para ele não é problema. Tranquilo. Mas existem outros pecados que me atraem. Então, cada um tem a sua concupiscência. O pecado mortal, o pecado ordinário que começou lá desde da queda no Éden, ele ataca cada um de acordo com as suas inclinações erradas, e ele vai insuflando. Ele meio que assopra, incendeia a sua, como se fosse uma brasa, incendeia aquele negócio que está ali amortecendo você, que é um cara que deve gostar de churrasco. Nossa, e aí quando tá aquela brasinha lá, tá meio fraca, que você faz. É só soprar. E aí aquela coisa começa a ficar incandescente. É verdade. Isso é a ação do diabo. Tava já em você com concupiscência, ele vai... Nossa, eu tava quietinho aqui, e aí você fica mais inclinado para pegar aquele fogo. É isso, e por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque às vezes você acha que você está muito firme com Jesus, você acha que você está muito bem, e meu querido, não dê ouvidos à carne. Basta esse soprinho infernal e ela reacende. E misericórdia. E a raiz, então, tá na concupiscência. O que você é o mal, o pecado que habita em você, na sua carne. Isso, e você não pode se comparar com os outros, porque concupiscência é algo pessoal. Eu tenho os meus desejos, você tem os seus, às vezes pode ser o mesmo, não sei. Mas Satanás, ele é um desgraçado de um inteligente, ele é um ótimo psicólogo, ele olha pra sua cara, ele sabe o que você gosta. É verdade. Não é não? E ele vai colocar a casca de banana no seu ponto fraco. Casca de banana do Mario Kart? Você jogava? Jogava também, que eu girava depois, né? Então a Bíblia diz assim, depois que a concupiscência é concebida, o que é uma concupiscência concebida? É quando você dá lugar para ela, você aceita. É que nem com a concepção, quando o óvulo encontra o espermatozoide, quando aquele desejo seu encontra o ok do seu coração. Isso é concepção. Aí quando concebida acontece o quê daí, Dani? Então, o problema é que daí a concupiscência concebida, ela vem na minha cabeça. Eu tô com aquele desejo de fazer uma coisa errada. A carne tá gritando. Aí a Bíblia diz assim, que quando a concupiscência é concebida, ela dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Então, o que tá querendo dizer? Eu vou trazer um exemplo básico. Vou falar de mim agora. Tô andando na rua,
E a minha carne tem desejos sexuais, normal. Eu casei, minha esposa é a mulher mais linda do mundo. A sua, você acha que é a sua, né? É a minha, eu acho que é a minha. A gente não vai entrar em briga aqui, porque as duas são. Mas graças a Deus. Graças a Deus que a gente pensa assim, né? Glória a Deus por isso. Mas a carne continua gritando. A carne não se converte. Carne vai ser carne para sempre. Até Jesus vir nos transformar em corpo glorioso, né? Eu tô lá dirigindo, pã, aí vem a carne com aquele desejo sexual, aquele pensamento idiota. Se eu não levar o pensamento cativo a Cristo, que a gente vai ler já sobre isso, vai passar uma menina na rua e eu vou olhar. E eu vou falar, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Mas ai. Você falou isso, você deu ok. Dei a luz ao pecado. E aí pecou. Pequei. Jesus falou, se você olhou para uma mulher com intenção impura, já era. Já pecou. E aí já deu problema no pecado. E ali vem a consumação. Qual é a consumação? Na cabeça, você já começa a imaginar o banheiro do motel, a banheira, e já era. Aí virou concebido o pecado que gera a morte. Isso é muito sério. Isso é grave. Então, nesse primeiro momento, Dani, o Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso, nos leva a pedir, Senhor, que eu não caia em tentação. Que eu não caia. Essa tradução, não nos induz a tentação, tá errado. Mas se você disser não caia, daí tá certo. Você dá um pedido para Deus. Isso. Então, nós estamos falando primeiro da tentação, enquanto a mesma palavra, qualquer palavra no original lá, Dani? Eu não vou lembrar. Cara, Pomeros. Você falou tão bonito agora há pouco, cara. Primeros. E aí, essa palavra que pode ser traduzida dessas duas formas. Eu não vou chutar, eu não me lembro. Eu só sei que é o Strong 3986. Quem quiser pesquisar depois está lá. Mas então, a gente falou primeiro então que o autor de tudo isso é o diabo, que quer que nós pequemos, que o pecado agride a santidade de Deus, e agride todo o projeto de Deus para nossa vida, enquanto humanidade. Ofende nosso papai, não quero. Mas tem uma outra importante afirmação, Dani, que nenhum de nós vai ser tentado mais do que a gente pode suportar. Gente, isso é um alívio, tá? Porque Jesus, ele sabe o limite de cada um. E a Bíblia diz que tentação, não estamos falando de prova, tá? Estamos falando de tentação. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13, quer ler aqui para mim, Dani? Não veio sobre vós tentação, senão humana. Opa, falou, tentação, então não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas, mesmo sendo humano, mesmo o diabo dando por trás, mas fiel é Deus. Deus é fiel. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Gente, não somos filhos sem dono. Não somos cachorros largados nesse mundo para comer resto de lixo. Não. Nós temos um Deus que cuida de nós. Mesmo que Satanás esteja ali a cirandar, né? 1 Pedro 5, roda ao nosso derredor ali. O Senhor, ele é fiel. Ele sabe até onde a gente aguenta. E junto com a tentação, ele sempre dá uma saída. Então não existe desculpa, Dani. Falou, pô, eu caí porque foi muito difícil, porque não tinha jeito, foi irresistível. Existe para o crente o pecado irresistível? Não, Dani? Claro que não existe. É tipo a carne é fraca. Tem crente aí, Dani, que tá caindo porque ele justifica a queda dizendo que a carne é fraca. O que você tem para dizer para ele? Eu digo para você, como a gente acabou de dizer, que qualquer coisa pecaminosa, de tentação, que vem do diabo para insuflar suas tendências carnais malignas, você pode parar no momento que antes de você pecar, antes de você cair nessa tentação, você pode olhar para o lado que vai ter uma saída de emergência. Gente, é isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro de um dia que foi demais, cara, que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu chorei. Eu lembro que eu estava em casa, há muitos anos atrás, eu devia ter uns 16 anos, na época que a internet começou a ter internet de fibra, sabe? De cabo, era na época aqui em Taubaté, era Horizon. Nossa, quanto tempo faz. E aí tinha um programa chamado Kazaa, K-A-Z-A. Lembra? Disso, lembro. Opa. Era de compartilhamento de arquivos e tal. E era o nosso celeiro de pornografia. E eu com os meus 16, 15, 16 anos, aquela fase terrível de banho demorado, meu pai saiu de casa com a minha mãe e as minhas irmãs também. Eu falei, gente, hoje eu vou entrar e vou ver muita baixaria. Eu não conhecia Jesus, não tinha a menor noção de que eu estava caminhando na boca do diabo ali. E eu lembro que, Dani, eu entrei para baixar, eu baixei um monte de vídeo. Só que eu não vi nenhum, eu só fui baixando. Eu queria ver todos de uma vez. Aí quando eu terminei de baixar, meu pai chegou em casa, velho. Caramba, meu pai buzinou para abrir o portão. Que benção. Eu fiquei irado, eu falei, mas justo agora ele chega! Velho, filho da égua! Gente, aquilo lá, eu tava caindo na tentação do diabo.
E Deus me deu a saída. O palco tava montado ali. Nossa, gente. E aí ele pegou e criou como um doce Senhor, veio te Pai, oferecer obrigado. o caminho de volta. Obrigado. Mas às vezes não tem o caminho todo de volta, sim, humanamente falando. Mas você pode imaginar que Deus está providenciando no seu coração o dizer não pro pecado. É isso que é importante. O irmão até perguntou ali. Vamos comentar. Joshua Fontes. O que ele diz aí, Dani? Fala assim. Joshua, só pra vocês saberem, é Josué. Em inglês. O cara é chique. Às vezes o nome dele é Josué, só pra ser chique ele põe Joshua. Tem contando gente que faz isso, né? Já viu um Joseph, que era José, né? Que era José, deixa pra lá. Pastor, se a gente nunca vai ser tentado além do que podemos suportar, por que ainda pecamos, por que ainda caímos na tentação? Dani. Isso é uma pergunta boa. Boa, muito boa pergunta. A tentação vai vir sempre no limite que a gente pode. Só ando parênteses, mandar um abraço pro pessoal ali, pro Átila aí, um amigo. Querido Átila, dentista. Dentista, top. E aí a gente não vai. Por que a gente cai, então? Se a gente nunca é tentado mais do que a gente pode, por quê? Porque a gente opta pelo pecado. É simples assim. É porque vai ser colocado uma via de pecado para você, oferecido um prato delicioso, mas ao mesmo tempo vai ser oferecido para você levantar da mesa. Só que você vai ter um garçom falando, levanta da mesa. E aí você vai falar e não vai dar ouvidos à voz que aconselha você a não entrar por esse caminho. E aí, por tendência natural, por não querer dar ouvidos ao que Deus tem, porque Deus providenciou o caminho da volta para você não entrar nisso. Mas que você não dá ouvidos, você acaba caindo. Simples. Então, na verdade, você cai não porque Deus não te providenciou o meio, mas porque você não quis dar ouvido ao que Deus tinha. E aí, por isso que ele tá falando aí, não nos deixe cair em tentação, é no sentido de, não porque Deus falhou, passou batido em Deus e Deus acabou caindo. Ele não percebeu, não conseguiu cuidar. O que ia acontecer. Claro que não. É para que o pedido dele é que a voz de Deus seja cada vez mais alta, para que a voz do pecado, da tentação, eu tenha condição e opte. É decisão. É uma decisão pessoal. É decisão. Você cai, nós caímos, se formos cristãos, porque nós queremos cair. Nós não nos importamos com Deus. Nós deixamos de ter temor de Deus naquele momento. E é diferente daqueles que não conhecem a Deus, né, Dani? Não. Estamos falando aqui de crentes. A questão toda, Joshua, é que você tem que pensar em você mesmo. Em que sentido? Eu não vou entrar numa guerra despreparado. Se o Brasil entrar em guerra e eu for chamado, por exemplo, eu não vou para brigar na guerra de faca. Eu vou me municiar do máximo que eu puder. Se eu sei que o diabo vai me tentar, e se eu sei que a tentação ela é poderosa para nos fazer cair, eu vou me preparar. Então eu vou estar buscando a Deus todo dia, eu vou estar lendo todo dia, eu vou estar orando todo dia, ouvindo louvor todo dia, para que eu não entre enfraquecido, né, na tentação e ela me vença. Aí a voz de Deus, ela fala muito mais forte no seu coração. É claro. Se você estiver despreparado, vai vir qualquer suspeitinha, qualquer coisa, você já vai ser uma presa fácil. Mas a gente vai chegar daqui a pouco como se ele... porque quando você está íntimo de Deus, meu velho, presta atenção, quando você está íntimo de Deus, quando você está firmado com Ele, a voz do Espírito, ela tá gritando aqui no seu ouvido. Parece conversa direta, né? Gente, face a face. Você tá sentindo o cheiro de Jesus. Aí a tentação não te pega. Aí vai vir a tentação, na hora o Espírito Santo vai falar para você, meu filho. Não é o caminho. Esse é o caminho. Andar nele. Né? A palavra de Deus diz que ouvirá uma voz atrás de você. Esse é o caminho. Não diga nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o caminho. Tá o profeta Isaías. Isaías, exatamente. Então vejam bem, a desculpa de que a carne é fraca tá errada. A carne é forte. O problema é que a intimidade sua com o Espírito que está fraca. É por isso que você cai. Maravilhoso. Mas aí a Bíblia diz uma dica também pra gente, como a gente deve encarar a tentação. A gente deve ir de peito aberto e procurar momentos, ir para, por exemplo, vamos chegar lá. Esse aqui. Para a zona do meretrício, porque eu sou um cara que... Zona do meretrício? Eu já... quer dizer... Que, prostíbulo? Prostíbulo, também conhecido como prostíbulo. Que é onde as mulheres se vendem. E aí você vai chegar lá porque eu já orei o Pai Nosso e eu pedi para Deus não me deixar cair em tentação, então eu vou lá e vou, porque eu creio que Deus não vai me deixar cair em tentação, mas eu vou só ali, só para curiosidade. Tá certo isso, Dani? Claro que não. O que o Eduardo falou aqui é verdade. Ó, somos tentados somente na nossa mente? Não. Nós somos tentados na nossa mente, no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente está no ambiente que nós estamos. Então, levando em conta 2 Timóteo 2:22, diz assim, olha... Fuja das paixões da mocidade.
siga a justiça, a fé e o amor e paz para com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então você vê que, eu vou dar um exemplo muito, muito simples da minha vida. Eu lembro de uma vez, quando eu já estava nessa minha nova vida assim, com Jesus, eu queria levar Jesus a sério, e eu estava na faculdade, Dani, e eu estava já firme com o Senhor, cara. Eu já estava transformadinho pelo Evangelho de Deus. Glória a Deus por isso. E eu entrei no carro e uma menina entrou e pediu carona para ir embora. Ixi. E eu já sabia que ela tinha má fama, eu sabia. Ah, é? Sabia, eu não fui inocente. Eu falei, tem problema da cara, não vou falar de Jesus pra ela. Olha que desculpa, vou para a balada pregar. Aqui, por si que você vai para a balada pregar. E ela entrou no carro, e eu lembro que aí ela entrou e ela já começou a fazer umas gracinhas do tipo, mas, não tô com vontade de ir pra casa, vontade de fazer alguma coisa. Ixi. Aí sabe o que eu fiz? Em vez de eu falar pra ela descer, que era o que eu deveria, primeiro eu já não deveria nem ter posto dentro do carro. Segundo, que eu deveria ter feito ela descer. Eu comecei a recitar o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Resolveu alguma coisa? Resolveu? Claro que não. Porque você se colocou na posição de perigo. Claro que não resolveu nada. Gritante. Antes, foi 3 quarteirão depois, já estava agarrado sem vergonha, velho. Então, é fugir. Da tentação, a gente foge, a gente não encara. Então, essa é a primeira visão do texto, quando fala de não permita que te caia em tentação, mas livra-nos do mal. Todo o objetivo dessa nossa conversa hoje é para que a gente não... para que nós sejamos livres do mal. Então, o mal pode vir fruto de uma tentação não resistida, por ser vergonhice, para aqueles que creem. É importante falar isso, porque tem gente que não conhece Jesus ainda. E ele vai lutar contra o pecado. Vai conseguir vencer? Lógico que não. Ele é escravo do pecado, querido. Se a pessoa não conhece Jesus ainda, a primeira coisa, antes de lutar contra o pecado, conhecer Jesus. E a partir daí o Espírito Santo entra em ação. E aí você poder experimentar essa libertação de qualquer Meu pecado, Deus, tentação. maravilhoso. Então veja bem, querido, se você reconhece que algum lugar, ou algum ambiente, ou algum tipo de conversa, aquilo vai te tentar, filho, não seja idiota. Foge, sai de perto. É igual mariposa, né? Mariposa, quando ela voa em direção à luz, ela não sabe, porque ela acha que é a lua. Ela vai lá e torre e morre. A gente vai igual uns idiotas em direção. Eu sei que vai me matar, mas é tão bonita essa luz. Bom, cara, quanta gente se ferrando na vida inteira aí, casamentos sendo destruídos, pessoas indo presas até, porque acham que vale a pena o pecado. Querido, o pecado não vale a pena nunca. O pecado vai te levar só de afastamento de Deus e para ti, no final, o salário do pecado é a morte. Então, querido, não vale a pena. Vamos permanecer firme e o caminho é esse. Recuse. Gostei dessa pergunta aqui, antes da gente entrar na prova, no sentido de prova do texto. Ela diz assim, a Vanessa: Dani, o que fazer quando a tentação vem na mente? Porque todo palco da tentação começa aqui dentro. Tudo começa aqui. Para a gente decidir pelo pecado, começa aqui, a gente analisando. Eu sempre costumava dizer que a tentação te tem 2 segundos para recusar. 2 segundos. Se você deixou o 3º segundo, você já concebeu o pecado. Ele já vai te pegar. O Martinho Lutero que falava uma coisa, né, Dani? Você lembra da frase do Martinho Lutero? Eu não. Ele falava o seguinte: é impossível você impedir um passarinho de passar por você. Foi ele isso? Eu sempre achei que foi o pastor Tuca. Não, ele plagiou. Ele reproduziu só. Eu achei que era do Tuca isso aí. Você pode impedir que um passarinho... Não pode impedir que o passarinho passe por cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Forte. Você ter vontade, parecer uma vontade. Acontece, estamos nesse mundo. Enquanto estamos aqui, a presença do pecado ainda está próxima, a gente precisa lutar contra ela. Mas um dia a gente não vai ter mais, glória a Deus por isso. Mas a diferença é você permitir que aquilo comece a fazer ninho na sua isso, cabeça. É aí que é o seu exemplo da moça que passou com poucas roupas que você achou interessante. E aí, foi um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Achou interessante? Até interessante, todo mundo lá. Se qualquer pessoa, a não ser que seja eunuco, vai achar uma pessoa do sexo oposto, vai despertar. Gostei, legal, mas o que você vai fazer com isso? É o que vai mostrar se você vai pecar ou não. É aí que tá. É como que você reage quando você é tentado. A pergunta deixa eu achar o nome dela aqui, da Vanessa, ela falou assim: Dani, o que fazer quando a tentação é na mente? Porque às vezes, Dani, eu tô num ambiente que o ambiente me leva à tentação, né? Mas às vezes eu tô sozinho em casa. E aí vai ser a minha própria mente. Mas mesmo nesse ambiente, a sua começa primeiro aqui dentro. Não, né? sim, sempre o algo. Porque eu posso estar num ambiente que, por exemplo, num ambiente que eu dei o exemplo de homossexuais, eu posso estar no meio do homossexual, isso não vai me tentar. Então ali não é o problema, porque não tá na minha mente. Mas se eu estiver numa balada, onde vai ter um monte de menina bonita, um monte de cerveja, um monte de vodka,
Cara, eu vou ser tentado, eu sei, eu me conheço, conheço minha carne. Então eu não vou lá. Então uma coisa é fugir do ambiente. Agora, se eu tô sozinho, Dani, e aí vem alguns pensamentos, sei lá, não só de sexualidade, mas de raiva de alguém. De imperdoância. Ódio de alguém. Eu não merecia isso. Poxa vida, que ódio, que se pudesse eu matava. Inveja de alguém que tem mais do que eu. Isso. E aí? E aí a gente tem uma explicação que a gente vai falar daqui a pouco. Se levar os pensamentos à obediência de Cristo. Vanessa, leve os seus pensamentos a Jesus. Vamos ler isso? Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Leia aí, Dani, sempre sua voz de locutor. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Pensou besteira? Na hora que veio o pensamento, primeira coisa que você vai fazer, você vai levar ele para o Senhor. Senhor Jesus, olha o que eu estou pensando. Isso, quando você traz à luz, o diabo já perde 50% do poder de atração dele. Isso é fundamental, você não aceitar. Toda intenção errada, todo pecado nasce com pensamento. E aí tem uma outra definição que o Glênio falava muito isso. Cultive uma intenção e nascerá um pensamento. E colha um, né? Colha um pensamento. Cultive um pensamento e colha uma atitude. Cultive uma atitude e colha um caráter. E cultive um caráter e colha um destino eterno. Uau, então, forte. Tudo começa lá na raiz, pequenininho, pequenininho. As grandes, se você tiver duas linhas paralelas, se você pegar um grau, abrir um grau, você depois de 1 quilômetro, ela vai estar super distante. O que no começo é pequenininho, lá na frente é bem distante. Então, o grito da palavra não permita desvio, pequeno que seja. Isso, exato. Não acha que nada a ver, porque hoje em dia a gente vive num mundo de relativista. Tudo é nada a ver, a bobeira, isso nada a ver. Não, vai nessa, o inferno tá cheio de gente nada a ver. E aí o preço é muito alto, não vale a pena. Então vamos trazer para a prática, na prática, tá? Que nem a Carla Regina falou. Mas a palavra diz que pecamos por obras e pensamentos. Veja bem, Jesus não diz que pecamos necessariamente no pensamento. É se pecamos em darmos ouvidos à concupiscência, porque a concupiscência voltando ao desejo da carne, né? Aí vem aquele pensamento, aí você dá ouvidos ao pensamento. Eu começo a pensar naquilo. Você concebeu aquilo. Você encontrou um ninho pronto para florescer aquele pensamento. Você quer ver um exemplo de quando que Satanás ele pode te pegar, ainda que Deus te livre? Vou te dar um exemplo. Eu conheço uma vez um cara que ele veio contar isso para mim e eu achei isso muito forte, um pastor lá dos Estados Unidos. Ele contou que um dia ele estava na academia e uma mulher tentou ele. Uma mulher aparentemente muito linda, tal, tentou ele. E ele já um senhor. E ele percebeu ali que era o diabo querendo pegar, sabe? E aí ele pegou, falou não, saiu, chegou em casa, ufa, Deus me livrou. Ele não caiu no adultério, mas ele caiu na fantasia. Aí começou a viajar na cabeça dele. Ele começou a pensar, e se eu tivesse dado ouvidos? O que teria feito? Permitiu pensar. Ele começou a pensar as possibilidades. E se eu tivesse levado ela para minha casa? E se eu tivesse ido para o banheiro com ela e tal? Então, o desejo veio e ele deu ouvidos aos pensamentos. E aí gerou-se o pecado do mesmo jeito que ele não levou cativo a Cristo. Maravilhoso, exatamente isso. Tudo começa então, queridos, na nossa cabeça. Que a gente possa se encher da palavra de Deus, da presença de Deus, para que o pecado não tenha espaço e não tenha um lugar para ser germinado através dos pensamentos errados. Amém, maravilha. Mas também, a gente acabou de falar que é a primeira visão que a gente sempre teve. Todas as pessoas, em regra, que você vai ver interpretação e falar sobre essa parte do Pai Nosso, vai falar sobre pecado, sobre tentação. Mas existe outra palavra que nos incomodou muito, que nos gerou a necessidade de buscarmos outras fontes que, de fato, a gente não pode desconsiderar. É quando ele fala aqui, a palavra original que fala pro Senhor, que o Senhor não nos conduza às provas. Às tentações, que tentação não pode ser de Deus, que sempre vem do diabo, que insufla na nossa carne, mas ele fala, não nos conduz às provações. As provações, E aí, o que seria essa situação de conduzir? Da onde que viria essa aprovação? Aí Deus estaria levando a aprovação, é isso? Gente, vamos entender bem. A diferença é gritante. Tentação é algo que vem do diabo para te destruir. Provação é algo que vem do Senhor para te aprovar e te levar num nível maior de intimidade com Ele. Tá? Então, as provações, apesar de serem momentos difíceis, momentos às vezes de choro, mas ninguém que passe
firme, né? Sem abandonar ou sem se afastar do Senhor durante uma provação, depois que passa, ninguém é do mesmo jeito do que quando entrou. Sem dúvida nenhuma, Dani, isso é forjado. Mas é importante falar que o Senhor não pede, venha a mim todas as dificuldades que o mundo pode ter, que pode existir no mundo, não. Ele pode. Existe uma sinceridade muito maravilhosa que a Bíblia sempre coloca, do pedido do coração, o Senhor, não me leve às provações. É a mesma coisa, eu fiz um exame, Dani, um exame para ver se eu tenho, por exemplo, câncer. Você estava sentindo dor? Foi fazer o exame, e aí tá errado eu pedir, Senhor, que não seja nada? Claro que não. Não. Não, Senhor, que seja um câncer maligno terrível. Não precisa, não somos chamados a esse tipo de entendimento de que quanto pior, melhor. Não. A gente tem diante do Senhor autorização para, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Um exemplo é exatamente esse. Jesus, ele veio para morrer, ele já sabia isso. João 10, ele fala assim, a minha vida ninguém toma, eu que dou e depois pego de volta. Então, Jesus, ele já veio sabendo que ele daria vida, ele já veio, afinal de contas, Apocalipse 13 diz que Deus é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então, Jesus não foi morto pelos romanos, isso é uma idiotice. Jesus, ele entregou a própria vida para resgatar toda a humanidade do pecado, todo aquele que crê, né, igual João 3,16 diz, todo que crê não morre, mas tem a vida eterna. Então, fica estranho, se Jesus ele veio para passar pela cruz, por que ele ora, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice? Porque o meu entendimento mais claro desse texto é que Jesus está falando, Senhor, não nos conduzas às provas. Mas por que eu vou orar para não ser conduzido à prova, se teoricamente a prova é algo que me leva a ser mais íntimo de Deus? Justamente, querido, porque quando você ora, quando você busca o Senhor, você está se enchendo intimamente dele. Você está se enchendo da presença do Pai, você está se enchendo de todo ali o cuidado, todo o consolo, para que no momento da prova você esteja muito mais firmado para não sucumbir. Perfeito. Deus muitas vezes não vai nos livrar da prova. E não tem problema te pedir para não encarar a prova, mas muitas vezes não vai nos livrar. Mas uma coisa que ele vai garantir é que ele vai estar conosco. E a certeza é de que a paz existirá. De que você não precisa andar inquieto por coisa alguma. Então não podemos nunca esquecer que estamos falando sobre oração. E a oração é onde que o Senhor vai transformar o nosso coração e vai, muitas vezes, por mais que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer mal algum. Por que, Dani? Porque Deus está conosco, meu querido. Jesus, quando a prova é de Deus, não é para que você morra. É porque você, às vezes, conhece a Deus de ouvir falar. Jó 42, né? Antes eu te conhecia de ouvir. Muita gente, inclusive você que está me assistindo, você pode conhecer Jesus só de ouvir falar. Jesus para você é um cara legal, é um Deus poderoso e tal. Mas a partir do momento que você chora e precisa do consolo dele, ou que você tá mal e precisa que ele te levante e tal, ali, naquele momento você vai ver, o Senhor, ele é real na minha vida, ele me consola, ele me anima, ele me sustenta, ele me guarda. E aí, cara... Socorro bem presente. Você nunca mais vai ser o mesmo depois de uma provação que você for aprovado. Aprovado. Porque o nosso leve e momentânea tribulação não se comparar com o peso eterno de glória que em nós há de ser revelado. Em nós há de ser revelado. A glória de Deus vai ser revelada em nós. Vai ser uma coisa tremenda esse negócio. Então, você provar a aprovação, ou havendo a aprovação que Deus te trouxe, você sendo aprovado, é louvor e glória ao Senhor, maravilhoso. Mas o problema é que muitas vezes pessoas são reprovadas. Meu Deus, aí por isso que o Senhor fala, livra-nos do mal. É o pedido de que, ainda que a gente passe por provação, Senhor, que eu seja liberto do mal, que eu não reprove nessa provação. Como é que pode reprovar? Como é que a pessoa, se está passando por provação, às vezes alguém dos nossos irmãos que estão nos ouvindo está passando por dificuldade séria, como é que eles podem ser reprovados, que não querem ser reprovados, mas como é que seria alguém reprovado na provação? Gente, todo o plano do diabo, todo o plano... Alex, amigo amado, te amo, meu querido, Alex do Texas, um beijo pra você. Do Texas. Do Texas. Esse cara, esse é parceiro de verdade. Legal. Meu Deus. Convida nós para ir pro Texas. Eu tenho poucos amigos, sabe, Dani? Assim, eu tenho muitos conhecidos, muitos, mas amigos assim, que eu confio mesmo de tal são muito poucos. Você é um deles, tá? Vamos junto. Pra sempre. E o Alex é um também, cara. O Alex é um cara que eu confio muito. Mas, veja bem, todo o plano do diabo, cara, todo o plano dele é te fazer, olha aqui para essa cara gorda que eu tenho, é te fazer desanimar.
Ele quer que você desanime. Ele quer que você desista, ele quer que você murmure, ele quer que você abandone, ele quer que você desvie, ele quer que você saia do caminho do Senhor. Todo é o plano do diabo, é esse. Você duvide que Deus é por você. Meu Deus. E todo o problema tá na questão do foco. A pessoa que reprova é porque ela olha só na prova. Ela não olha o porvir, ela não olha que o Senhor vai te livrar, que o Senhor na hora certa vai nos resgatar, vai responder. A gente olha o tanto agora que a gente desanima, e a gente desiste, e a gente morre na fé. Por isso, Dani, que existe um texto maravilhoso que eu falei ontem na ceia. Manda. Fala em Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, Firmemente. autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz e toda a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Eu falava isso, é uma verdade. Quando Jesus passava, se ele focasse só na dificuldade, que ele apanhou, ele sofreu demais, foi traído, foi abandonado, se focasse só nessa dificuldade, provavelmente ele desistiria. Mas quando ele passava por esse problema, pela cruz pesada, ele olhava pela alegria. Daqui a pouco eu vou resgatar um povo para o Pai. Daqui a pouco eu vou estar junto com uma nação santa. Um povo remido e lavado pelo meu próprio sangue. Então, no nosso caso, é a mesma coisa, Dani. Está passando pelo problema. Vai passar, querido. Vai passar. Olha a esperança que sustenta. Eu gostei de uma frase de um pastor que disse assim, que Deus... O pastor Itamar, meu pastor. Beijo, pastor Itamar, querido. Falou assim, as promessas de Deus foram dadas por Deus para nos gerar esperança. Amém. Então, quando eu tô querendo desistir, Dani, eu pego uma promessa. Fala uma promessa que Deus te deu, que você ama. Da palavra. Um texto que te sustenta na hora da tristeza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Romanos 8:28. Pronto. Todas as coisas cooperam. Mas tá caindo a casa, calma. Todas as coisas cooperam. A promessa traz esperança. E aí a prova me gera perseverança, que no final vai me gerar esperança. Uau. O objetivo é de ser aprovado cada vez mais. Eu sei quem tenho crido e sei que ele nunca vai abandonar o projeto dele para mim. Meu Deus. Deus que completa, Deus fiel. Gente, a palavra de Deus é muito fé. Então, é fundamental te alcançar. Então, em nome de Jesus, essa reprovação que seria um mal para a sua vida. Murmuração, Dani. Murmuração, desânimo. Vida, não. Desânimo, infidelidade, incredulidade. Você começa a duvidar que Deus está aqui. Você começa a achar que ele faz só para os outros. Para ele faz, mas para mim não. Que você foi abandonado na dificuldade. Que absurdo. Cara, Deus não dorme, nem cochilo que guarda Salmo Israel. 121. Ele escreveu o seu nome na palma da sua mão, 49. cara. Ah, meu Deus, querido. Como a gente é infiel. Né, meu cara? Deus do céu. E ele nunca, por mais infiel que você seja, ele nunca é infiel com você, que não pode negar-se a si mesmo. O texto de Lamentações 3:21, ele fala assim, traga, né, vamos contextualizá-lo, ele não é exatamente isso que diz, mas a ideia é essa. Traga à memória só o que te dá esperança. Traz para sua cabeça, não o problema de agora, mas traz para sua cabeça quantas vezes Deus já te livrou. Eu tenho certeza que você já teve muitos gigantes que se levantaram. Nossa, minha vida, vários. Muitas coisas. Sabe aquela noite comprida? Picada, você acorda picado, né? E agora? Quantas? Deus eterno, quantas? E a gente tá de pé. Passou. Fortalecido. Porque, olha, uma frase da Bianca Toledo, eu não sou muito fã dela. Acho que ela tem muitas coisas erradas, mas enfim, não sou ninguém para julgá-la. Mas uma coisa ela falou é muito verdadeira. Ela falou assim, a gente pode perder carro, a gente pode perder casa, a gente pode perder emprego, a gente pode perder amigos, a gente pode perder tudo isso. Mas as experiências que nós tivemos com o Senhor, a gente nunca vai perder. Elas sempre vão estar na nossa memória. Amém. Então, a intenção toda hoje é para que você... E um beijo, Elaine e Cássio, amo vocês. Toda a tentativa nossa desse vídeo é para que seja durante uma prova ou seja durante uma tentação, você nunca tire da cabeça que o seu Senhor é Jesus Cristo, que Ele te ama e que na hora certa Ele vai te dar o escape e a vitória. Amém. Que Ele possa nos libertar de todo o mal, seja por cair na tentação, seja por reprovar na hora da prova, em nome de Jesus. E é só dicas práticas aí, dando alguns textos que falam como a gente pode ser liberto, pode enfrentar a aprovação com uma maneira mais firme, a aprovação e também a tentação. É falar lá em Mateus 26:41. Você quer abrir ou vamos consultar, né? 26 está aberto aqui. Tá. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a dica prática primeira, Dani, qual que é, Dani? É você estar o dia inteiro. Porque, ó, veja bem, uma coisa é orar em espírito, outra coisa é ter momentos de oração, são diferentes, tá?
O momento de oração é quando você para tudo que você está fazendo, você vai se ajoelhar, vai no canto secreto, Mateus 6,6, enfim. Mas sempre esteja orando em espírito. O que é orar em espírito? Eu estou andando falando com Deus, eu estou sentado, eu estou falando com Deus, eu estou sempre em comunhão com Ele, Ele é meu amigo, eu estou contando tudo para Ele. Isso fortalece o nosso espírito para que a gente sempre esteja na intimidade com Ele. E aí a gente não vai cair em qualquer tentaçãozinha do diabo. Isso. E aí a vigilância, qualquer coisinha. Isso aqui não é de Deus. Opa. Aí tem coisa. Essa risadinha não foi boa. Gostei dessa risadinha, não foi legal. E aí eu lembro quando eu tinha um filho pequeno, o João Pedro pequeno, recentemente, e qualquer coisinha que mexida que ele dava no berço, Dani já levantava, já ia ver. Porque ela estava atenta, estava no meio da noite, ela acordava vigilante. É o que a gente precisa fazer. Qualquer coisa estranha. Pô, tá aí. Deixa eu ficar atento. Pai, é isso. Da onde que vem isso aí, pai? Conversa com Deus. Legal. Então, vigiar, ficar atento, porque tipo, às vezes é muito simples. E passa adiante e sofre a pena. E olha uma coisa, vamos ser sinceros, gente. Olha aqui de novo para meus olhos. Eu duvido que você, quando comete um pecado, você comete inocente. Duvido. Eu tenho certeza que 100% das vezes o Espírito Santo gritou no seu ouvido para você não fazer aquilo e você ignorou. Então o Espírito Santo está sempre te falando para te livrar. Por isso que se fala vigilante, seja vigilante. Observa o pecado e observa a voz de Deus falando com você, para você não cair. Amém. Outra coisa também, a gente acabou de falar, já de trazer à memória o que dá esperança. É lá em Lamentações 3:21, e também já falamos, mas é que você, no momento da dificuldade, você lembre do que o Senhor já fez na sua vida. De quem você era, o que Deus já te colocou. Isso dá um ânimo, Dani. Oh, Deus. Cara, você para um pouco, tá tudo quebradeiro, mas para um pouco. Você já passou por um monte de coisas, às vezes, a maioria das vezes, pior do que você está enfrentando. Meu Deus. E Deus foi fiel e te levou seguro. E por que Ele vai ser infiel agora? Por que Ele vai te abandonar agora? Ele não muda. Por que você ser a primeira pessoa que Deus abandonou? Não vai acontecer, querido. Olha. E outra coisa, então, vigia, ora, enche a sua cabeça do que Deus já fez. Assiste Dani ao Quadrado no YouTube, você vai ficar feliz. Vai. E aí também tem a questão de você levar cativo, como a gente comentou com a nossa irmã que perguntou ali. Sim, e se encher do Espírito. Se encher do Espírito é fundamental. Antes só de falar, eu quero mandar um beijo pro pessoal de Roraima. Carla, querida, que legal que tá chegando aí. Roraima, maravilhoso. Muito bom. E, gente, vocês tem que curtir e compartilhar esse vídeo. Curte aí para aparecer aqui o coraçãozinho e tal. Fazia tempo, cara. No começo a gente fazia um monte de coração rodava. Não, o Face tirou. Ah, o Face tirou? Tirou. Mas que era coisa com a gente, cara. Não, pessoal, não. Tirou. E, gente, porque uma coisa... vou falar uma coisa verdade também. Às vezes, igual aconteceu semana passada do irmão da igreja, ele estava passando por uma aflição porque ele perdeu o emprego e ele precisou renegociar a dívida do terreno que ele mora, né? Da casa que ele mora. E aí ele me ligou, cara. Falou, Dani, você pode orar comigo? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, cara, eu não quero dinheiro, eu só quero que você ore comigo porque eu tô aflito. E eu orei com ele por telefone ali, a gente orou, e isso já trouxe alegria pro coração dele. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, no verso 18, assim, não vos embriagueis com o vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele fala, como que eu vou encher? Aí ele fala logo em seguida, conversando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Ou seja, Paulo está dando que o melhor conselho para que você se enche do Espírito Santo, orar, ler a Bíblia, isso é fenomenal, óbvio, mas um dos melhores é chama um irmão que você confia, ou uma irmã, e converse de Jesus com ele. Cara, começa a falar. Ou que não conhece Jesus, começa a pregar para os outros. Você vai ver depois de um tempo, é uma coisa fascinante. Isso é uma coisa fascinante, cara. Você começa a falar de Deus, no final, a sua briga não é mais seus problemas. A sua briga passa a ser o reino de Deus. Você começa a ser diferente. Quando a gente conversa, por exemplo, hoje estamos conversando aqui, a gente sai diferente já sai. Estamos falando a respeito do eterno. E há alguma coisa sobrenatural que nos afeta, que nos influencia, que nos transforma, de fato. Então, maravilhoso isso mesmo, para a gente permanecer em comunhão, em falar, que a palavra seja temperada com o salmo. É por isso que eu não acredito nessa de eu e Jesus em casa. Eu não acredito. Por quê? Porque a Bíblia diz que, Mateus 18, fala assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estou. Então precisa de mim e mais alguém. Esse negócio de só eu e Jesus basta, não. Tem que ter eu e mais alguém. Aí começa a igreja. É unidade, é comunhão. Salmo 133. Deus opera bênção na comunhão. Então, tem que estar sempre junto. Aracaju também, Joshua de Aracaju. Maravilhoso, hein, de Aracaju. A minha amada Alessandra perguntou sobre dízimo, como não é o assunto, tal, mas, amada, leia 2 Coríntios 9, tá? Porque o que importa é você dar com alegria.
Se eu falar para você dar 10 do que você ganha ou 10% do lucro, você não está fazendo para leguista, está fazendo porque eu estou mandando. E não é porque eu estou mandando, tá? Leia 2 Coríntios capítulo 9 e o valor que o Senhor puser no seu coração. Aí você abençoa. Mas quanto mais devemos ser adoradores de Deus também com nossos recursos. É lógico, quanto a Bíblia diz no verso 6 que quanto mais você semeia, mais você colhe. Então, é verdade. E aí o texto pode acabar a nossa oração do Pai Nosso no finalzinho, porque não nos deixes, ou não nos induz, não nos conduz à tentação, à provação, mas livra-nos do mal. Não, peraí, ou não nos induzas à provação, ou não nos deixe cair em tentação. Perfeito, exatamente. Mas em outros, converge ambos para, mas livra-nos do mal. O mal é sempre o objetivo para não permitirmos a nossa vida. Que é ou cair na tentação, ou reprovar na prova. Exatamente. Um dos dois lados, a sua vida não vai ser positivo, vai te afastar do projeto de Deus para sua vida. Mas em qualquer um dos dois, se você foi reprovado na prova ou caiu na tentação, qual é a saída? Se arrepender e voltar para o tópico anterior que diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aquele que nos deve. Então é muito legal que Deus vem antes falando: eu perdoo tudo. Mas a partir de agora, eu não quero mais que você viva dessa forma. Gente, vai, não peques mais. O perdão no verso anterior, perdoa as nossas dívidas, o passado está resolvido. Mas o para frente, eu não quero que você entre no mal mais, cara. Ajuda você, toma decisões corretas, viva em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que você, a partir daí... O malefício é nosso, né? Só nosso, cara, só nosso. Eu tinha representante, embaixador de Deus nessa terra, a gente não tem direito de viver do nosso jeito mais. É pra glória dele tudo. Que dá uma vergonha, cair, o diabo vem provocar, ele vem acusar, vai se lascar. Quando alguém que tem que falar em nome dele, você conhece um monte de gente que sabe que você é cristão, se você cair, querido... Meu Deus, você vai virar zombaria. Vai ser zombaria, vai ser vergonha pro nome de Deus. O nome de Deus é blasfemado porque muitas pessoas não têm temor de Deus. Romanos 3. O nome de Deus é blasfemado por causa de vós entre os gentios. Exatamente. Mas ele termina falando: porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu errei, é Romanos 2. Dani, a pergunta é: geralmente quando os crentes oram, nós oramos, como que a gente termina a oração? A gente termina falando em nome de Jesus, amém. Querido, eu falo para você hoje que a expressão em nome de Jesus, amém, é o que está falando no final. Nossa. Quando você fala em nome de Jesus, é quando você está falando: Senhor, tudo que eu quero fazer é para o seu reino, através do seu poder, e tem que ser para a sua glória. Isso é orar em nome de Jesus. E aí tem uma referência em Romanos 11:36, que fala o que mesmo, Dani? Diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, amado querido, quando você está orando, você tem em mente sempre que é dele, é para o reino dele. Não tem sentido você viver para você mais, porque você foi comprado por bom preço. Você não entregou sua vida para ele? A vida dele. O reino é dele, então você faz parte do reino dele, que vale a vontade dele. Meu corpo, as minhas regras? Meu corpo, o corpo de Cristo, as regras de Cristo. Perfeito, exatamente. Não, porque a gente fala: meu corpo, minhas regras. Mentira, se você é crente, o seu corpo é dele. Então é as regras dele. Regras dele. E aí, então, primeiro, o seu é o reino. Então, querido, você sempre, tudo que você orar, não perca de vista que tudo deve ser para o reino dele. Amém. Mas seu é o poder. Isso é importante também nesse momento. Que o homem, naturalmente, não tem condição de, por exemplo, o pecado, dizer não para o pecado. Mas se o Espírito de Deus, o poder de Deus estiver na nossa vida, a gente pode dizer não para o pecado. Então, o poder, toda a eficácia, qualquer coisa positiva que ocorrerá na nossa vida é pelo poder de Deus. O homem não tem coisa boa alguma para oferecer a Deus, certo, Dani? Certo. A única coisa boa que nós temos a oferecer a Deus é quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Aí as nossas obras que fazemos é junto com ele. Exato. Mas é porque vem dele. Então, pelo poder dele. Então, dele, por ele. A glória é dele, por ele, dele, porque é o reino dele, por ele. Através do poder dele e para ele. Para resultar a glória dele. Querido, tudo que a gente fizer, a gente tem que despertar um sorriso no coração de Deus. Papai. A glória de Deus, ele ser cada vez mais exaltado, adorado, reconhecido como aquele que salva, que cura, que restaura. Esse é o nosso Deus, que em breve a gente vai encontrar face a face. Paz do céu. Face a face. E pode ser hoje, Dani. Eu posso bater o carro, sei lá. Isso que nos dá um frisson, de medo, mas de encontrar com ele. Pode ser hoje uma alegria profunda. Pode ser hoje que ele volte. Meu Deus. Se ele voltar hoje, querido, se tiver nesse espírito de fazer tudo dele, por ele e para ele, de acordo com o reino dele, pelo poder dele e para a glória dele, para todo sempre, a gente pode ter certeza que haverá um bom fim. Haverá. Vai valer a pena. Queridos, foi muito bom conversar com vocês. Quer alguma Só um comentário da Elaine. Elaine, amada, eu falo com você no WhatsApp, tá?
Na verdade, a saída é... Se ele é irmão, se ele é um irmão, a Bíblia ensina você a ir falar com ele, você disse que já foi, você vai com uma testemunha, se mesmo com a testemunha deu certo, aí você entra na justiça, e se ele não é irmão, você entra na justiça, aí não tem muito o que fazer. Se ele não quer ir por amor, vai pela lei, não tem muito outro conselho a te dar. Amém, mas eu quero Mas dizer... a gente fala no WhatsApp. Quero dizer que foi um prazer compartilhar um pouquinho da nossa pouca experiência, pouco conhecimento com vocês. Sabe que edifica a nossa vida. Não sei se vamos ter outras oportunidades de estarmos juntos, pode ser a última vez. Para, Mas foi muito legal. Foram 10 encontros. 10 encontros. Que Deus deu graça de estarmos juntos. Que se houver outras oportunidades, vai ser um prazer estar junto. Mas de tudo que a gente falou, persevera. Vai valer a pena. Amém. Um dia, quando a gente estiver chegando, rasgando o céu, a gente vai entender que vai valer a pena. Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Gente, só para terminar, fazendo o que infelizmente eu preciso, não esqueçam de me mandar um e-mail aqui, ó, daniel.saad@uol.com.br. Manda um e-mail para mim, porque você vai receber as crônicas, são textos divertidíssimos e ao mesmo tempo muito cheios de texto da Bíblia para você aprender. Então você aprende, dá risada e chora tudo ao mesmo tempo. E se você entender que o reino de Deus não é solitário, ele é solidário, você vai entender que família, um cuida do outro. Estou aqui pregando evangelho, no caso o Dani está aqui comigo, mas eu e minha esposa estamos dando a vida a Deus, e aí cada um divide um pouquinho que tem para manter essa obra. Querido, é um ministério sério, pessoas que não querem enriquecer, pessoas que não querem comer a gordura das ovelhas, mas um chamado de Deus, ele está abrindo mão de tudo, assim como a Eli. Então você participe dessa obra, que não é para homem nenhum, não é para sustentar a riqueza, é para sustentar o irmão, para ajudar o irmão. O sustento dele vem do Senhor, mas você pode ser instrumento disso. Amém. E que a igreja que está caminhando não tem condição hoje de somar. Ele vive em função do que os irmãos colaboram. E se Deus está falando do seu coração, que você seja um abençoado. De pouquinho em pouquinho, em nome de Jesus. A galinha é alimentada, não? De grão em grão, galinha é alimentada. Eu amo vocês, precisar de mim também, estamos na luta, como o do Dani também. Amém. Um beijo para você, Ana, querida. E Pri, que em nome de Jesus você seja restaurado, cara. Que em nome de Jesus ele te levante. Vamos orar, Dani, para terminar? Vamos sim. Cara, a oração do Pai Nosso, né? A gente quase não ora na oração do Pai Nosso. Que espirituais, hein? Que maravilha, aprendeu. Muito teórico e pouco prático, né? Mas é fascinante. A oração do Pai Nosso, a gente ficou quase 10 horas falando. E teria muito mais tempo ainda se a gente mergulhasse em cada palavrinha com mais profundidade. A palavra de Deus é uma riqueza sempre nova, Dani. É verdade. Não é nunca envelhecido. Se a gente for fazer daqui a um ano, vai ser diferente. Vai ser diferente. Então você que estava acostumado a repetir o Pai Nosso várias vezes, para com isso. Mergulha nele, que você vai ter muito mais profundidade do que uma reza mecânica. Amém? Senhora, Dani? Vamos. Então vamos, querido. Senhor Jesus, eu te amo, meu Pai. Te amo, Senhor. Te amo porque o Senhor se revela através da sua palavra, o Senhor se revela através dos seus ensinos, Pai. Aleluia. Senhor, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, essa série que foi terminada hoje, Pai, que ela não pare aqui, Senhor, mas que pessoas assistam, pessoas creiam, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam convertidas, Pai. Não por meu aplauso ou aplauso do Dani, nós não estamos nem aí para isso, Senhor, mas é pela sua glória, Pai. Pelo seu conhecimento, que o mundo te conheça, que o mundo se encante, Pai. Porque é impossível te conhecer e não ficar encantado, Senhor. O Senhor é a maravilha desse mundo, o Senhor é o bom perfume, o Senhor é a luz, o Senhor Pai, o Senhor é a paz que excede todo entendimento. Senhor. Amém, Senhor. Queremos ser, Pai, verdadeiramente agradáveis a Ti, Pai. Amém, não só por estarmos cheios do Espírito Santo, mas na nossa postura, no nosso procedimento, Senhor. Amém, que as pessoas que tenham assistido isso, Pai, que as poucas pessoas que assistiram sejam verdadeiramente instrumentos aqui nessa terra de transformação. Primeiro delas mesmas, segunda da casa delas e terceiro do lugar onde o Senhor as colocou. Amém, Pai, que nós sejamos para sempre agradáveis a Ti, Senhor. Esse é todo o nosso desejo. Abençoa, Pai, guarda essa obra, guarda esse ministério, guarda a casa do Dani, guarda a família do Dani, nos mantenha, nos sustente, Pai, emocionalmente, espiritualmente e também financeiramente, Senhor, para que nós não envergonhemos o Seu nome jamais. E volta, Pai, volta que estamos com saudade de casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Até a próxima. Tamo junto. Além da vida. Valeu. Encerrar.